quero falar com vocês aqui agora sobre a pressão que está acontecendo das camadas da mídia tradicional, de uma parcela do campo progressista e do mercado financeiro para que o presidente Lula indique o Rodrigo Pacheco ou uma mulher. Eu estou dizendo o Rodrigo Pacheco ou uma mulher porque a gente já trouxe aqui durante toda a semana na Folha em Foco a informação de que existe uma falsa ideia de que o campo progressista está ali junto com a mídia, ou que a mídia está apoiando o campo progressista para que o Lula indique uma mulher. Deixa eu desconstruir uma coisa aqui para você, tá? Publicamente, a mídia está utilizando a narrativa que está dentro do campo progressista de que o presidente Lula deve indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, porém, todavia, no entanto, por certame, nos bastidores, a grande mídia tradicional e o mercado brasileiro estão trabalhando para que o seu representante dentro do Supremo Tribunal Federal seja indicado. Este representante é uma mulher, Carlito? Não. Este representante, Carlito, é uma pessoa negra? Não. Este representante vem de uma minoria, Carlito? Também não. Este representante é um homem branco, rico e da elite mineira. Seu nome? Rodrigo Pacheco. E isso reflete muito do que o Noam Chomsky traz nesse livro aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas tem um livro do Noam Chomsky chamado Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. Inclusive lá no canal Historiador eu cito com frequência esse livro aqui, ó. Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. Nesse livro aqui, basicamente, o Noam Chomsky explica como é que a mídia manipula a opinião pública e, inclusive, como é que a mídia, às vezes, até adota pautas que são de interesse da sociedade para tentar mostrar um equilíbrio e para tentar mostrar conexão com a sociedade. A gente teve recentemente, inclusive, uma pauta que foi assim, a chamada pauta da PEC da bandidagem, que a própria mídia tradicional criticou a PEC da bandidagem, dizendo que não se poderia aprovar aquela PEC, que era um absurdo, que era um escárnio contra a população brasileira. Detalhe, para eles tanto faz, mas como eles não podem deixar evidenciado de forma descarada esse ódio que eles têm ali, por exemplo, do povo, e que tem lá os seus emissários dentro do Congresso Nacional, inclusive para aprovar projetos absurdos como esse da PEC da bandidagem, eles vão lá e mordem com um lado, né, ou como a gente brinca, né, dá com uma mão e toma com a outra. E aí agora eles estão utilizando, por exemplo, essa narrativa, uma parte da mídia, tá? E isso é para fragmentar a esquerda também, tá? Dizendo que o Lula realmente está errado, que ele deveria indicar uma mulher para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Só que isso, meu amigo e minha amiga, é na frente das câmeras, como eu já citei e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Nos bastidores, eles querem que o presidente Lula indique ali o Rodrigo Pacheco. E aí agora eles estão usando inclusive até suas celebridades para fazer campanha nas redes, né? Como por exemplo, Angélica. Angélica pede mulher no STF. Quem é Angélica, Carlito? Angélica. A mulher, a esposa, né, do Luciano Huck. Usou o novo programa dela para pedir, né, lá na GNT, para pedir que o Lula indique uma mulher. Tá aqui, ó. Angélica pede que Lula indique ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Não é gentileza, é justiça, diz a apresentadora durante seu novo programa no canal GNT. Força guerreira! Eu sei, Angélica, que você é uma branca de alma preta, né, como inclusive muitos brancos que acham que tem consciência social e consciência de classe costumam dizer, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, Angélica. Quantas pessoas negras em cargos de confiança tem nas suas empresas? Não vale pegar as babás das suas filhas e do seu filho, né, dos seus filhos, não vale pegar a empregada da sua casa, não, tô falando em cargos que vocês têm dentro das suas empresas, né, em cargos que geralmente só a gente branca tá ocupando. Sabe como é que você ajudaria a gente, Angélica, já que você tá tão preocupada, guerreira da justiça social? Você deveria encampar junto com o seu love, Monsieur Huck, a campanha para taxar super ricos. Vocês que são bilionários, por exemplo, deveriam taxar super ricos. É isso que deveria acontecer. Vocês deveriam fazer essa campanha. Olha, a gente está aqui por justiça social. A gente quer, eu sou bilionária com meu marido, mas a gente defende que nós paguemos mais impostos para que os serviços públicos sejam cada vez melhores com a coleta desses impostos e para que se faça também o que a gente chama de justiça social, né? Tem uma equiparação, né? Já que o pobre, a classe média, paga muito menos imposto que eu. E é justamente, Angélica, olha que ironia, esse pobre
e esse classe média, que em sua maioria, ó, é negro, porque é preto ou pardo, né? É mestiço. Olha o que eu tô falando para vocês. Na frente das câmeras, né, os veículos estão divulgando isso, mas nos bastidores estão atuando para que o indicado seja o Rodrigo Pacheco. Mas eu sinto dizer para eles o seguinte: o presidente Lula teria já realmente tomado a decisão, a gente já falou sobre isso aqui durante a semana na Folha em Foco também, e o anúncio do Jorge Messias é iminente, deve acontecer nos próximos dias. Tá aqui, ó. Lula tem o tempo dele e sempre deixa isso claro. E cada nomeação que faz, feita a ressalva, o anúncio oficial da indicação de Jorge Messias para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, caminha para ser o mais rápido dentre todas as 10 feitas por Lula ao STF desde o seu primeiro mandato. Durante toda a quinta-feira houve rumores de que a oficialização de Jorge Messias ocorreria ontem. Não era o caso, entre outras razões porque dividiria o espaço do noticiário com o encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio em Washington. Uma história para a qual o governo quer que tenha-se muito holofote. Agora há uma expectativa na assessoria direta de Lula e no PT que o anúncio possa acontecer hoje. Não é impossível e pode ocorrer se Lula se encontrar antes com Davi Alcolumbre, o que ainda não está previsto. Mesmo que ninguém mais tenha dúvida sobre a escolha de Lula, uma conversa cara a cara com Alcolumbre antes do anúncio oficial parece ser o caminho mais adequado. Não custa fazer alguma deferência ao maior cabo eleitoral de Rodrigo Pacheco e dono da pauta, por causa da questão dos votos, né? No Senado, onde o indicado do presidente terá que ser aprovado. A semana que vem, antes da viagem de Lula à Ásia, na sexta-feira, parece ser o momento mais provável da indicação de Messias. O fato é que Jorge Messias está há uma semana no sereno e superou todas as tentativas de retirar o seu favoritismo. Até os que tentaram pressionar Lula para a escolha de Rodrigo Pacheco já admitem ao blog que esta tentativa de lobby não prosperou. Esta tentativa de lobby não prosperou. E por que que não prosperou? Porque o presidente Lula, meu amigo e minha amiga, não está preocupado se vão dizer que ele é machista, que ele é misógino, que ele não pensa em representatividade, porque na prática a gente sabe que não só o presidente Lula pensa em representatividade, como ele coloca na prática esta representatividade. O que me faz lamentar às vezes é como a esquerda se deixa levar por discursos medíocres como é sempre alguém da elite, é sempre alguém de tal lugar, mais um homem branco, mais uma mulher... Porque vamos lá, se for um homem branco é porque é um homem branco de elite. E se for uma mulher, a reclamação vai ser que é uma mulher, mas se não for uma mulher negra vai ser é uma mulher, mas é uma mulher branca da elite. O presidente Lula, diferente do que parte dessa mídia tenta fazer, que a mídia não está nem aí para representatividade, mostra desde a época que ele escolheu como representante do ministério mais importante dentro do seu governo, uma mulher. Quando a ministra Dilma Rousseff, por exemplo, foi ministra da Casa Civil. Depois, ele mostrou mais uma vez que se preocupa não só com essa representatividade, como com o papel de destaque da mulher, quando colocou como sua sucessora a presidenta Dilma Rousseff, que a fez entrar para a história como a primeira mulher eleita presidenta na história deste país. De lá para cá, o presidente Lula tem colocado várias e várias mulheres em outros cargos de representatividade, não só dentro do próprio governo dele, como de autarquias importantes ligadas ao seu próprio governo. O que falta às vezes é um pouco de pesquisa do nosso campo, por exemplo. Vocês esqueceram que a ministra Gleisi Hoffmann estava sendo massacrada dentro do Congresso Nacional, sendo chamada de fraca, a pior presidenta que o Partido dos Trabalhadores já teve? O que aconteceu? O presidente Lula colocou ela para ser ministra das Relações Institucionais, uma das pastas mais importantes do governo também, que negocia diretamente com o Congresso. O que o presidente Lula faz é o oposto do que a mídia quer que ele faça, que é tokenismo, né? Que é um termo que ganhou muita popularidade na década de 60 nos Estados Unidos da América, que era quando se pegava, por exemplo, uma mulher, um negro, e aí colocava na frente de algum movimento, de algum ato, de alguma ação para falar, olha, tá vendo? Estamos aqui nesse movimento, estamos aqui nesse ato, mas nós estamos representando aqui, ó, trazemos o povo negro para representar, estamos trazendo mulheres para representar. Quantas mulheres negras tem alguns veículos progressistas aí do campo da esquerda? Tem um muito famoso aí,
que inclusive está fazendo essa campanha para que o Lula indique uma mulher negra, que só tem uma âncora negra mulher nesse programa. Quantas pessoas negras tem nesse programa que todo mês amplia as suas contratações, mas só traz gente branca? Criou, inclusive, recentemente um novo programa que tem várias mulheres e uma mulher negra. Não criou nem essa equiparação. Preencheu a cota do tokenismo. Não podemos ter um programa onde mulheres brancas apenas tomam cerveja e tentam falar sobre consciência de classe e consciência social. Vamos trazer a negra para botar na ponta da mesa e dizer que a gente traz aqui representatividade. O que o presidente Lula faz é uma mudança direta. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive agora. Olha os ministros do governo Lula. Ministros de Lula. Vou pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. Ó. 25 de maio. 25 de maio não, essa aqui é do ano passado. Deixa eu ver aqui. Ah, é porque a matéria foi atualizada em 25 de maio. Tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos trazer aqui, ó. Aniele Franco, mulher negra. Simone Tebet, Rui Costa, Fernanda Haddad. Aqui, ó. Vamos trazer aqui os ministros, tá? Vamos trazer aqui, ó. Tá ali, ó. Deixa eu só diminuir o tamanho da tela aqui para que fique bem fácil de compreender. Tá ali, ó. Vamos contar as mulheres, tá? Vamos contar as mulheres. Uma, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Duas, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, uma mulher negra. Cadê mais? 3, a ministra Esther Dueck, ministra da Gestão e Inovação de Serviço Público. 4, a ministra Aniele Franco. Vamos trazer mais. 5, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. 6, a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. 7, a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Então a gente tem muita representatividade dentro do governo Lula em cargos importantes envolvendo mulheres. Tem aqui, inclusive, ó, a Macaé Evaristo, nossa 8ª ministra dos Direitos Humanos. Tem a ministra Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, nona, né? E tem aqui a ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres. Então, assim, cargos de importância que a gente está trazendo aqui. Não são cargos qualquer, de segundo e terceiro escalão. Não são cargos de segundo e terceiro escalão. Se falar nos cargos do STJ que o presidente Lula indicou, algumas mulheres, a atuação, inclusive, do presidente Lula recentemente para fortalecer o nome da atual presidente do STM. Então, o que falta às vezes, meu amigo e minha amiga, é um pouco de noção do nosso campo. Porque olha como é que esse discurso entra no campo da esquerda. Vocês acham que a solução é indicar apenas uma menina? Porque para vocês verem como é que é tokenismo, né? Só faltou falar assim, não, tem de ser uma mulher negra, mãe solteira, LGBT, nordestina e comunista. Que aí preencheria toda a cartela que esse falso movimento progressista que está na mídia defende, né? Não pode ser artificial desse jeito, gente. A gente sabe que as próximas 3 indicações que o presidente Lula terá direito de fazer é da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux e do ministro Gilmar Mendes, né? Se o presidente Lula for reeleito, como a gente imagina que acontecerá em 2026, entrará no Lula 4 e terá direito de escolher mais 3 ministros, tá? A tendência é que ele escolha pelo menos 2 ministras mulheres. Ou as 3 próximas indicações sejam mulheres. E é engraçado que eu tô vendo esse povo todo falando, o presidente Lula não tem discurso de representatividade, mas não coloca em prática essa representatividade. Coloca não. O cara indicou o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal e a primeira presidenta mulher da história desse país. E em 2014, inclusive, quando pediram para que ele voltasse a ser candidato, ele falou, não, a candidata é Dilma. A candidata é Dilma. Ah, verdade, Luca Verbauro, né? Faltou dizer que tinha de ser uma mulher negra, mãe solteira, LGBT, nordestina, comunista e do candomblé. Verdade. Gente, a gente tá virando uma caricatura de si mesmo, tá? E eu entendo o seguinte, essas pautas, elas são extremamente genuínas. Mas vocês não acham que falta um pouco de autocrítica, não? Vamos nas empresas da Angélica, que tá falando, não, tem que indicar uma mulher negra. Vamos lá nas empresas da Angélica, ver quantas pessoas negras ocupam cargos de destaque na empresa dela, nas empresas do marido dela.
Que a Angélica não está fazendo campanha, por exemplo, em defesa ali de uma justiça tributária? Tributação, por exemplo, das grandes fortunas, né? Por que ela não está defendendo taxação das bets? Será que é porque o marido dela faz publicidade de bet na Globo? Do MGM Bet, né? Então, assim, vamos ter cuidado. E outra coisa, como eu disse, o veículo do campo da esquerda, que se diz de esquerda, que mais está levantando essa pauta de que tem de ser uma mulher, de que tem de ser uma mulher negra, tem um quadro feminino negro minúsculo, só tem uma âncora mulher, todo mês contrata jornalista novo, mas sempre é um jornalista novo ou do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, ou do eixo Rio-São Paulo, ou do Sudeste, e sempre branco. Vocês entenderam que não tem coerência nessa fala? Aí você pergunta pra mim, Carlito, você preferiria que o presidente indicasse quem? Eu prefiro que ele indique alguém que ele confie. Seja homem, mulher, negro, não negro, LGBT, não LGBT, isso pra mim não é um fator que vai ser determinante ou não. Alguém que precisa ter representatividade, precisa. É ruim ter apenas a ministra Carmen Lúcia no STF agora? É. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, muitas das pessoas que estão levantando essa tese não tem a mínima cara de... Na verdade, não tem nem a mínima decência de falar sobre isso. Tem de se tocar um pouco. Então você vai perguntar para mim, Carlito, o presidente Lula deveria indicar uma mulher? Acho que sim, talvez devesse indicar uma mulher. Se ele não indicar uma mulher, é a prova de que ele não pensa em inclusão? Não, porque ele já aprovou e continua aprovando o oposto. Ele já aprovou e continua aprovando o oposto. E esse mesmo veículo que hoje faz campanha que se diz progressista contra o governo Lula, que deveria indicar uma mulher, que se não indicar uma mulher não tem representatividade, atacou a indicação do ministro Flávio Dino lá em 2023 e na época o veículo dele só tinha uma mulher negra. E um cara que participava vez e outra na semana à distância. Vocês entenderam o que eu tô falando? Que a gente tá virando caricatura de si mesmo? Hoje, o branco salvador, como a Angélica, como o ex-banqueiro com consciência de classe, é quem determina quem o governo deve indicar para que o governo demonstre se ele tem responsabilidade social ou não. Vai te catar, meu amigo e minha amiga. Essa discussão é uma discussão séria. Que se vir, por exemplo, da boca da ministra Margarete, eu escuto, da ministra Macaé Evaristo eu escuto, da ministra Gleisi Hoffmann eu escuto, da ministra Esther Duen que eu escuto, por quê? São todas mulheres e são, no caso da ministra Margarete e da Macalé, são mulheres negras. Da Macaé, perdão, Evaristo, são mulheres negras. Tá? São mulheres negras. Agora vem o branco Salvador, ex-Faria Lima, ex, entre aspas, né? Depois dá uma futucadinha aí que vocês vão ver que talvez não seja tão ex assim. Ex-Faria Lima. Se você perguntar, você acha que deveria ter uma indicação com mais representatividade? Acho. Mas alegar que se não vier essa indicação é a prova de que o Lula não se preocupa com a representatividade, é da boca para fora, meramente, é uma grande mentira. Porque o governo prova isso. As ações que o presidente Lula tem, inclusive, para as minorias sociais desse país, provam isso. Agora, claro, a gente precisa ter mais representatividade, porque a mesma trupe que bateu palma quando o presidente Lula indicou o Joaquim Barbosa, foi a trupe que disse que o Joaquim Barbosa foi a pior indicação que o Lula poderia ter feito para o Supremo Tribunal Federal, porque o Joaquim Barbosa ajudou a empurrar o Brasil na lama que foi com a história do mensalão. Vocês têm de escolher. Ou vocês querem representatividade ou não. Porque se vocês querem representatividade, a indicação de Joaquim Barbosa tinha essa representatividade, como é que vocês vão dizer depois que ele foi a pior indicação que o Lula já fez? Vocês entenderam onde é que está o problema? Reflitam sobre isso aí também, tá? Compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo sobre o que é que vocês acham disso aí. Volto a dizer, eu acho que o presidente Lula precisa indicar sim mulheres para o Supremo Tribunal Federal, mas condicionar isso a ele ter uma preocupação com representatividade ou não, é balela e discurso distorcido de gente que quer parecer progressista sem ser. Basta ver, inclusive, que um dos caras que faz essa campanha aí, ó, tem como diretora, chefe, sei lá como vocês queiram chamar, dos seus principais projetos do veículo, uma pessoa ligada diretamente a ele, branca.
Por que isso não dá oportunidades a diretoras negras que são tão boas quanto a sua mulher branca e rica? Você entendeu que o discurso não para em pé? Compartilha, gente, deixa essa opinião aí que eu sei que esse tema é polêmico. Volto a dizer, acho que poderia sim ser feita a indicação de uma mulher, tá? Acho que as próximas 3 vagas, inclusive se essa não for preenchida, deve ser preenchida por mulheres, mas caso não seja, isso não quer dizer que o presidente Lula não pense em representatividade. Tá certo? Comenta o que você acha de tudo isso, eu quero ler e ouvir a opinião de vocês aí também.